A história que será contada agora é sobre resistência escrava e autonomia, que terá como discussão central a rebelião escrava ocorrida no Engenho de Santana, em Ilhéus, no ano de 1789, na qual os escravizados elaboraram uma carta fazendo uma série de reivindicações ao seu senhor, mostrando aí suas rivalidades dentro do sistema escravista. Localizado em Ilhéus, afastado dos centros de poder e política, o latifúndio do Engenho de Santana foi criado no século XVI. Não se tem muitas notícias dele, além dos ataques indígenas. Até o início do século XVII, quando os jesuítas o adquirem por herança e assim o mantêm até a expulsão planejada por Marquês de Pombal em 1759. Com o fim da administração dos jesuítas, pelo embargo do governo, o engenho passaria a pertencer a Manuel da Silva Ferreira em 1770. O engenho chegou a possuir 300 escravizados e produzir meia tonelada de açúcar por ano, por cada trabalhador escravizado. Quando os escravizados do Engenho de Santana se rebelaram em 1789, se situavam em uma realidade considerada como possuidora de características singulares, pois era uma propriedade dos jesuítas, na qual os escravizados experienciavam uma certa autonomia, rara em comparação com os demais engenhos existentes nesse período. No entanto, é interessante lembrar que muitas formas de relações de trabalho e sociabilidade que eram existentes no Engenho de Santana apresentavam-se em outros engenhos do Brasil. Uma das estratégias para não se submeter a essa relação foi a criação de quilombos, tanto no Recôncavo, próximo de Salvador, ou como em regiões mais interioranas. Eram áreas com conhecida tradição de constituição de comunidades quilombolas. A grandiosidade do Engenho de Santana viria, sem dúvida, acompanhada por tensões e dificuldades. Para conter as rebeliões e garantir a elevação da produtividade, uma série de estratégias foram adotadas pelos senhores como forma de articular mão de obra em prol do lucro. São exemplos disso a política de uniões conjugais entre os cativos, a composição do plantel por uma maioria absoluta de escravizados no Brasil e o equilíbrio na proporção entre homens e mulheres. Além disso, com a chamada brecha camponesa, propiciava-se a concessão de pequenos lotes de terra voltados para a subsistência dos escravizados ou mesmo a alimentação do mercado interno. Em 1789, os escravizados se revoltaram, mataram o feitor e se refugiaram nas matas. Sob a liderança de Gregório Luiz, os rebeldes apresentaram ao seu senhor um tratado de paz, uma lista com 19 artigos em que deixavam claros seus objetivos e interesses. Dentre as exigências predominaram as que estavam ligadas diretamente ao regime de trabalho, como redução das cotas femininas de cultivo da mandioca, redução de 30% da cota diária dos cortadores de cana e número mínimo de escravizados escalados para determinadas tarefas e atividades. Também foram reclamados o direito de escolher os feitores, mais transporte para vender seus produtos, reduzindo os custos de fretagem e controle dos equipamentos do engenho. A escravidão brasileira, tema tão caro para os pesquisadores que buscam compreender a sociedade, a economia e a política do Brasil, encontra-se em largos debates interpretativos que abordam sua importância em nosso passado escravista. O escravizado, de certa maneira, era visto exclusivamente como uma mão de obra, uma ferramenta para um sistema econômico opressor, sem levar em consideração o dia a dia desses sujeitos e suas percepções pessoais. Os escravizados são vistos como sujeitos que vivem em um determinado contexto, mas não são totalmente moldados pelo mesmo. Ou seja, eles não eram simplesmente marionetes, mas seres humanos. E como tais, eram complexos e possuidores de subjetividades, de desejos e ambições.
Isto entra na questão de haver uma certa busca por adaptabilidade para com o sistema, porém não de forma passiva e inerte. Esses cativos procuraram se encaixar da melhor maneira possível nessa grande estrutura, ao ponto de tentarem modificá-la por meio das armas que tinham em mãos, a troca, a negociação e o convencimento. E caso tais instrumentos não fossem bem-sucedidos, a ruptura total com o sistema, por meio de fugas, rebeliões e levantes, mostrava-se como opção. A respeito da subsistência escrava e da autonomia que esses cativos também poderiam adquirir, chama a atenção o objetivo de ter os dias de sábado e de sexta-feira livres dos trabalhos no engenho, podendo assim exercer atividades para seu próprio abastecimento, além do dia de domingo, que já era destinado para essa atividade. Pediam o direito de poderem cortar madeira e plantar arroz de acordo com seus desejos, terem a posse de canoas e redes para a pesca voltada para seu sustento, e também um pedido ao seu senhor do engenho para que construísse uma grande embarcação, para quando suas mercadorias fossem levadas à cidade de Salvador para a venda de seus produtos, não ocorresse a cobrança de fretes. Como podemos observar, há uma busca pela autonomia econômica e pelo trabalho autônomo. No engenho de Santana, o espaço de autonomia para os escravizados manifestava-se como ferramenta na resistência escrava, também para manter como espaço de independência organizacional e econômica. Contudo, deve-se atentar que na conquista da autossuficiência comercial, através da venda de produtos agrícolas, é de grande necessidade a possibilidade de plantar, cultivar e colher em um determinado pedaço de terra ou roça. É aqui que o papel da chamada brecha camponesa ganha espaço. Então, o que seria a brecha camponesa? A brecha camponesa consistia na concessão de um espaço pequeno de terras ao mercado e ao consumo interno da colônia, que tinha relativa diversificação de produtos agrícolas cultivados. Essas pequenas faixas de terras eram concedidas aos escravizados pelos donos dos latifúndios, que pretendiam a um só tempo usufruir dos produtos que os escravizados cultivavam e evitar conflitos diretos com eles. Essa forma de produção esteve associada também à criação de animais para consumo interno. Segundo o historiador Ciro Flammarion Cardoso, as duas modalidades da brecha camponesa poderiam ser: primeiro, a brecha camponesa podia ter uma função meramente complementar à distribuição de rações aos escravizados, a intervalos regulares, pelos senhores ou seus representantes. Neste caso, as parcelas entregues aos cativos limitavam-se a quintais próximos às suas cabanas e o tempo livre que dispunham era menor. Segundo, podia colocar-se como alternativa a distribuições de rações, as quais desapareciam ou quase. Os escravos recebiam, neste caso, lotes situados fora do núcleo central do plantation, além dos quintais adjacentes às suas moradias, e dispunham de mais tempo para cultivar suas parcelas. Concluímos que a revolta dos escravizados do engenho de Santana e o tratado escrito por eles é demonstrado como exemplo de que os sujeitos que eram colocados com uma posição inferior da hierarquia social, nesse caso os cativos, tinham as suas formas de se posicionarem contra a vontade e poder vigente. Com isso, vimos que o escravizado manifesta-se como um indivíduo que busca exercer o seu próprio poder, que mesmo sendo manipulado e assediado por tentativas de modelar a sua personalidade, eles utilizavam as ferramentas ao seu alcance para conquistar uma vida melhor.